Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, que querem representar a região lá na ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco, a gente recebe hoje o Armandinho do Solidariedade, que já está no nosso palco com o Mário Flávio. A gente aproveita para reforçar o WhatsApp Cidade, 998780997. Mandem perguntas na medida do possível, a gente vai interagindo aqui. Mário. Muito bem, Armandinho, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, querido Mário Flávio, bom dia, amiga Renata, toda a equipe que está aqui conosco, a todos e todas ouvintes aqui da Rádio Cidade. E é uma honra poder dialogar com vocês, discutindo propostas bem interessantes para o nosso estado de Pernambuco e todo o caminhar de 2022 nessa pré-campanha, aí com Solidariedade e com a nossa líder Maria Reis. Armandinho, eu sempre estou perguntando aos pré-candidatos aqui, tanto eu quanto o Renato e os ouvintes, qual vai ser a principal bandeira do mandato, caso seja eleito. Ontem, por exemplo, a gente recebeu aqui o Alan Carneiro, que você deve conhecer lá de Santa Cruz, e ele disse, olha, eu vou tentar ser o representante do polo de confecções, que ele é dessa área. Por você tem duas áreas que você se destaca, A música, primeiro, pela banda, e também a educação pela tua formação, depois pós-graduação e por aí vai. O mandato de Armandinho, ele vai ser pautado na cultura, na educação, ou vai ser um pouquinho de cada coisa, se você for eleito? Como você foi bem feliz, Mário, a nossa vida, ela não começa numa pré-campanha agora, Muita gente aparece a cada 2 ou 4 anos prometendo, e na verdade eu sou um pré-candidato que não tem promessa, Eu venho aqui gerar compromissos, a partir das nossas pautas, que serão 3 pilares. A primeira é a da educação, é a base de tudo, Mário? A educação é a base social para qualquer transformação, é a partir da educação que nós podemos chegar a todas as áreas de formação, e é a partir da educação que a gente pode estar naquele processo de conscientização social, que é o mais importante. Então, o nosso primeiro pilar é a educação, o segundo pilar é a cultura, porque, primeiro, só fechando a questão da educação, porque pela nossa formação, como você bem falou, eu sou profissional e professor de educação física, sou pedagogo, e a nossa formação, seja ela no mestrado, no doutorado e pós-doutorado, todas seguem a linha das políticas educacionais. É aí onde está o nosso grande gargalo da educação brasileira. E sou professor, servidor do Estado, concursado há 12 anos, do Estado de Pernambuco, Tem muita gente falando que é professor, que fala em educação, mas nunca entrou no chão da escola, nunca pisou, e eu tive experiências muito bacanas com a educação, seja ela na educação formal, no ambiente aqui de fora, como na prisão, Eu trabalhei por quase uma década nas prisões do estado de Pernambuco, tive a oportunidade de coordenar as 20 unidades prisionais do estado com as escolas de Pernambuco. Eu tive uma experiência muito oportuna, e dessa experiência exatamente, eu coordenava todas as escolas, que é chamada Coordenação Estadual de Educação em Prisões. Essa era a nossa função, e tínhamos essa experiência, porque nas prisões está o recorte da exclusão social, dos problemas que nós temos na sociedade que ninguém quer resolver, joga para a prisão, e justamente essas pessoas retornam à sociedade. Nós temos inclusive estudos, que um dos nossos estudos vai ser publicado agora pela Revista Brasileira de Educação. Eu peguei as 10 maiores populações prisionais do mundo, E aí a gente mostra que, por exemplo, os Estados Unidos adotou pena de morte, prisão perpétua, nunca resolveu o problema, e o problema mostra outros exemplos que, como o Brasil, a educação, os estados que têm esse aporte cresceram, e hoje nossa linha de pesquisa trabalha justamente com a educação nessa perspectiva da inclusão digital. É justamente entender que a gente sai de uma sociedade rural no início do século passado, vem para um modelo industrial, e hoje estamos na era tecnológica. E esse currículo da educação não está fazendo links, Renata, com as necessidades do mercado. Então, imagine que a gente tem a mesma escola para períodos diferentes. Então, hoje a educação, a gente fala muito em inclusão digital, mas nós temos problemas no estado de escolas que não tem, os laboratórios de informática estão quase todos sucateados da rede estadual da educação. Eu estava em Altinho esse final de semana lá, eu trabalhei, foi minha primeira escola no estado quando eu entrei na época, e nós temos problema de internet. Como é que eu posso ter inclusão digital se as escolas não têm internet de qualidade? Então o professor precisa de formação continuada. Então essa é uma das linhas que nós nos preparamos, estudamos para isso,
E muita gente discute a educação como marketing político eleitoral. E a educação é uma coisa muito séria, que requer gente preparada para poder discutir isso politicamente, mas principalmente tecnicamente, ouvindo professores, gestores, né, a família, a comunidade escolar, que é isso. Então eu já venho estabelecendo esse contato, por exemplo, aqui em Caruaru, com Eduardo Mendonça, presidente do SISMUC, o Sindicato dos Servidores Municipais, e com todos os professores da rede estadual de educação. E a segunda bandeira, a cultura. São 21 anos de banda. Armandinho, antes de você entrar na cultura, né, a gente está desde o início do Manhã Cidade de hoje falando sobre a fiscalização do Tribunal de Contas no transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. A cada 15 minutos eles estão atualizando aqui, né, eu vou até dar uma outra atualizada, mas uma situação gritante, assim, de praticamente todos os veículos terem sido encontradas irregularidades. A gente sabe que Caruaru passou por isso ali no mês de março, né, quando os ônibus foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal sem condições de rodar, sem motorista capacitado, um dos ônibus com mais de 80 pessoas dentro do ônibus. E o mais gritante ônibus que pertencem a empresas que passaram por processo de licitação, passaram por um crivo sério que é uma licitação e rodando nessas condições. O caso mais grave foi o do Riacho das Almas, com a morte ali dos 4 estudantes. E a gente lembra sempre que o pessoal usa muito esse discurso, educação, porque a educação vai transformar, a educação é isso, blá, blá, blá. Minha prioridade é a educação. Minha prioridade. E a gente lembra que a educação não é apenas sala de aula. Perfeito. É sala de aula, é condições dos prédios, é valorização do profissional. Perfeito. É o momento que o estudante deixa a casa dele para se deslocar, é a merenda que ele consome. Exatamente. Né? Como olhar mais amplo para a educação e não esquecer, né, desses outros elementos tão importantes. Você foi muito feliz. O primeiro problema que a gente tem é um problema de infraestrutura, né? A primeira questão, quando a gente está apto a receber os alunos, não é só ampliar essa capacidade de vagas, mas nós temos um problema que é de infraestrutura. Como eu falei, laboratórios de informática, nós temos problema de internet, nós temos problema de formação continuada de professores, porque veja, no Brasil nós já temos dificuldades na formação inicial, na graduação. Então quem pode estar contribuindo com o professor nesse momento, em qualquer pauta que seja de uma discussão curricular, seja uma discussão de uma formação para esse novo momento da educação, da inclusão digital, é formação continuada. E aí quando a gente pensa que o nosso filho, o nosso aluno, eu fui aluno de escola pública, então é muito difícil ter esse princípio de equidade de oportunidades quando a gente tem o aluno em condições deficitárias. É muito linda a escola da zona urbana. Vamos discutir a escola da zona rural? Como é a condição que essas crianças saem, seja lá na rede estadual de educação, na rede municipal, para vir estudar? Imagina a cabeça de cada pai e cada mãe. É preciso compromisso, Renata. É preciso um pacto pela educação. Fala muito em discussões, mas só lembro da educação em períodos eleitorais. Eu sou um professor que sofri na ponta. Eu tive que crescer academicamente para mostrar esses problemas hoje em nossos estudos e publicações, que é isso que a gente mostra os problemas. E a valorização profissional não é, como você bem falou, não é só salário, né? É uma discussão muito mais ampla. A solução dos problemas da educação de Pernambuco não está em Armandinho, não está em governador, não está em presidente. Sabe onde é que está a solução? Está em ouvir as pessoas. Os políticos não querem dialogar com a população, com a população de uma maneira geral, mas com os pais, com os professores, com os gestores escolares. Nós temos problemas. Imagina, a gente tem um sistema de gestão integrado. Eu vou dar um exemplo da escola pública e privada. Se seu filho, Renata, faltar 3 dias na escola, você vai ser comunicada. Na rede pública, nós não temos elo de integração tecnológica e o menino tem um problema chamado evasão escolar. O menino abandona a escola, muitas vezes os pais não sabem que eles estão indo para a escola. Então, caramba, numa era de... Cria um app, escuta professores, gestores escolares. Se a gente já tem, por exemplo, no estado do CIEP, que é o Sistema Integrado de Educação de Pernambuco, cria uma aba onde eu possa mandar um e-mail, ter um telefone ou ligar, para a gente fazer aquela escuta ativa e trazer esse aluno e manter esse aluno na escola. Então, imagine, a gente tem todos esses problemas e aí numa era onde as drogas, o crime organizado vem crescendo, e é o que a gente vem vendo nessa adolescência, a juventude se perdendo porque nós não temos elo. A família coloca o aluno ali 4, 8 horas por dia na escola e esquece que a construção da educação, o processo de ensino e aprendizagem é responsabilidade da educação, sim, mas a gente tem que lembrar que a educação não é só a educação formal, a gente tem a educação não formal e a informal, que é o que os pais também colocam. Então esse compromisso, Renata,
É muito sério, porque, veja, os órgãos de regulação precisam ser mais combativos. Quando eu faço um processo licitatório... Porque o que a gente vê, Armandinho, me permite interromper, o que a gente vê é o seguinte: se o deputado, no caso, a gente está citando aqui a eleição para a Assembleia. Isso. Se o deputado é eleito e o governador, a governadora que ele está apoiando ganha, aí ele vai chegar lá e não vai fiscalizar nada. Se ele é oposição, Fica aí vai preso por cargos. enfim. E aí, Isso se ele ganha, ele é já deu oposição, isso. aí ele... Eu acho que não cabe mais, eu concordo com o Renato, eu acho que não cabe mais você virar um deputado, um vereador lagartixa, Não. porque tem 10 ou 15 cargos lá, Eu vou dar uma... você não fiscalizar, porque o que está acontecendo com esse transporte escolar que a gente está vendo hoje é uma esculhambação. É verdade. Eu concordo com você, mas é aquilo que é importante. Por exemplo, você sabe, antes de sair pré-candidato, sempre tive um bom relacionamento com o governo do estado mesmo, mas liderei um movimento de cobrança do Somos Forró, você lembra? Fui lá discutir com o próprio governador do estado, que já estava, com o presidente da Assembleia Legislativa, nós conseguimos mudar uma resolução do Tribunal de Contas do Estado, Renata, que proibia a contratação dos artistas. Pronto, a gente tive a semana passada no Recife, vamos ter uma nova rodada de conversas. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo real para você. Em Caruaru aqui, apesar de você ter uma relação, estar apoiando aqui, como eu falei, o Rodrigo Pinheiro, eu fui com os artistas defender a categoria aqui. Essa questão do reajuste dos cachês, né, no número de festas. Veja, se você quer ser um líder, quer entrar para uma vaga na Assembleia Legislativa, eu sei que tem essas questões partidárias, mas veja, antes de tudo, o meu perfil, eu venho de onde? Eu venho da base social. Eu sou um professor da rede e sou um artista. No dia que essas questões forem de encontro com as minhas categorias, eu tenho que repensar onde estarei defendendo. Eu acho que é um momento desse, o que eu estou fazendo, Renata, de ponta a ponta do estado, começando a visitar cidade por cidade, a ausculta popular, é gerar diagnóstico. Eu estive com Marília semana passada, nós estamos trabalhando junto com o plano de governo da educação. Eu sou uma das pessoas que faz parte da equipe de construção de propostas para Pernambuco. E isso que eu estou falando aqui são questões que são discutidas lá também. Então a gente precisa ter um grande pacto para a inclusão digital. Então imagine que esse currículo, a escola que está aqui, ela não forma para as necessidades e realidades do século XXI, do mercado de trabalho. Então essa é uma questão. Sobre a cultura, da mesma forma, são 21 anos de banda Flor de Mandacaru. Eu comecei como um trio de forró, bem humilde lá atrás, em 2001, com meu irmão. No estilo de Jackson do Pandeiro, que você tocou muito na minha amiga Renata. E aí o que acontece? Eu aprendi quais são as dificuldades. Nós não temos uma legislação, Renata, que estabeleça um valor mínimo para contratação. Por exemplo, Caruaru, um trio de forró, há 21 anos atrás, eram R$600. Hoje são R$700. Veja, nós não tivemos correção. Sem conta aumentou. Veja, um exemplo. E eu não posso culpar o prefeito que aí está. Porque, e outra coisa, o artista que é renomado, ele vem e ele canta 1h30. O trio de forró às vezes passa... 4 horas. Dá uma dor. 3, 4 horas. E aí veja bem como é interessante se a turma estiver tomando uma... Vai mais um pouquinho. Veja como é interessante isso. Veja como isso é interessante. E além de tudo isso, a gente precisa estabelecer um valor mínimo. Quanto é o valor legal com a lei municipal, lei estadual para trios de forró, aí bacamarteiros, bandas de pífanos, bois, reisados, maracatus, as expressões da cultura popular precisam ter um marco jurídico normativo que não tem. Aí, por exemplo, aqui em Caruaru, Rodrigo, quando entrou, já deu uma proposta de reajuste, ainda a gente segue com a mesa de negociações. Eu nem culpabilizo o Rodrigo, não faz nenhum mês que está aí com o prefeito, mas veja, são mais de 20 anos. Por exemplo, Recife, um trio de forró são R$2.400. Poxa, e na capital do forró são... Então veja, e aí é uma questão de ser discutida. Isso aí a gente vai trazer para a Câmara de Vereadores mais à frente, uma audiência pública. Por exemplo, um grupo de bacamarteiros, tem 50 bacamarteiros recebendo R$1.000. Faça uma conta, minha gente. E vai para todo mundo? Para todo mundo, dividir. Então, veja, antes de pensar em contratar... antes de pensar em contratar Fulô de Mandacaru e qualquer outro artista que já tem um renome, que já tem uma condição de cachê diferenciada, a gente tem que discutir esse marco jurídico normativo para a cultura popular. Porque nós temos a cultura popular, Renata e Mário, políticas de governo. O governo A está aqui, faz um projeto, passou, já é outro, diferente da educação, que tem uma política de Estado. Então, você tem um recurso que vem direcionado para estados e municípios, diferente da cultura
cultura, nós trabalhamos com a cultura com sazonalidade, são ciclo do carnaval, ciclo do São João. Nenhum profissional da cultura recebe direito trabalhista. Analise tudo isso. Então imagine, quando a gente fala assim, nós precisamos ter um compromisso com essa categoria. Outra coisa, é uma proposta nossa, criar uma linha de crédito para comprar instrumentos musicais, equipamentos técnicos. Muitos venderam seus instrumentos, isso com taxas de juros que sejam acessíveis. Outra coisa, como é que o artista... Além da taxa de juros, é a burocracia, né? É muito grande. Você tem que conseguir qualquer dinheiro público, tem que deixar ou um menino ou um rim. Não é verdade? Então veja, como é que você pode querer que o artista, por exemplo, imagine se Fulano de Mandacaru, Renata, vocês lembram, com 15 anos de carreira, quando ganhou o Superstar, nós passamos o nosso cachê naquela época, 10 anos congelados, não aumentou. Quando a gente ganhou o programa, foi que começou a mudar. Veja, a gente teve que sair da nossa cidade, ganhar um reality em rede nacional para poder receber esse reconhecimento. E hoje a nossa missão é justamente essa, ajudar aquelas pessoas que precisam disso. Outra questão que é muito importante ser discutida, como é que o artista consegue crescer se ele não grava um CD, um DVD, um videoclipe? Então ele vai ficar sempre naquela. E aí o pessoal, qual é o argumento dos gestores públicos? Tem umas fotos, né, profissionais. E aí, ó, o que é que o gestor público fala? Aí, né, o estúdio de criação para você fazer um clipe bonitinho. Mas não tem que ter incentivo? Cadê o poder público de incentivar? Quanto mais, Renata, o gestor público municipal, estadual, investir no seu artista, o dinheiro volta. A cultura é economia direta. Cada real que você investir no artista de Caruaru, ele vai comprar no mercadinho de Caruaru, ele vai comprar... Então o dinheiro fica na cidade. Quando você contrata um artista de fora, o dinheiro vai embora. Ele não fica na nossa cidade. Então, direto e indiretamente, a cultura traz o turismo. Veja, toda a propaganda institucional de Caruaru e de qualquer cidade de Pernambuco ou do estado é a cultura. Então, veja, a gente não pode ser usado só como mídia estratégica. Nós temos que ser valorizados. Essa é a grande discussão que a gente vem trazendo, que é muito importante ser dita. E outra coisa, Mário, clipe, DVD, hoje em dia isso é tudo acessível. Tá aí, ó, o Armazém da Criatividade. Vamos fazer uma parceria com os artistas. A gente não está no polo têxtil. O que é que o artista pode fazer de parceria para vestir melhor o nosso artista? Né? A gente tem tanta coisa que pode ser feita. E o artista fazer essa parceria bilateral da mídia de volta. Os artistas têm suas redes sociais, têm fãs. Então... Essa história das mídias de divulgação é muito séria. Aqui na Rádio Cidade, quando a gente vai receber os artistas, a gente sempre faz as artes ali, principalmente no período junino, e os trios não têm. Aí muitos nem têm redes sociais, né? Porque hoje todo mundo vai procurar, deixa eu ver se o trio é bom mesmo, Exatamente. vou olhar como é que ele toca, qual é o repertório. E aí não tem uma fotografia, não tem um vídeo, não tem nada. E veja como é interessante isso que você fala. A gente vive no mundo digital. Aí veja, a gente tem um Sebrae, gente. O artista tem um problema, ele não concorre a editais e festivais porque ele não sabe escrever um projeto. Vamos dar exemplo do estado, Funcultura, que tem recurso para isso. Como? Nós temos pessoas que estão na informalidade, nós temos pessoas que têm baixíssimo nível educacional na música. A gente sabe disso. O que precisa é ter esse elo, esse aporte dele conseguir ter esse espaço. Por isso que a gente tem como um dos nossos apoiadores a Associação dos Forrozeiros de Caruaru. Didi Caruaru, só Didi Caruaru, Mário e Renata, representa 450 artistas de Caruaru. É a grande malha cultural que é atendida pela associação. E Didi fala, Armandinho, eu não tenho recurso, porque o recurso que tem é uma associação. A gente precisa de emenda parlamentar, a gente precisa de parcerias com o governo municipal, com o governo do estado, para que isso seja feito não só em Caruaru, mas no estado inteiro. Como é que vai ser o futuro da música de Caruaru? Qual é o projeto de iniciação musical que nós temos do forró aqui? Você vê, Mozart Vieira, que está conosco também, a fundação lá, Mozart Vieira, 42 anos de fundação, dependendo de uma ajuda de outro para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água. Minha gente, a cultura é a base social. Um povo sem cultura é um povo sem história. Fora o pessoal que não tem estímulo, né, para apresentar, de se apresentar, e tem uma grade, não tá, tem que estar brigando para trabalhar. Parece estar pedindo favor, né? É triste. Tem mensagem aí, Renato, no WhatsApp, cidade? Tem no próximo bloco a gente. Então vamos só pagar o WhatsApp cidade, vamos para o intervalo, né? Para que a gente possa voltar ao segundo tempo da entrevista com Armandinho, que é pré-candidato estadual pelo Solidariedade. Cidade 99880-99.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. A gente volta já. Manhã Cidade.
Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade.